E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Salve amiguinho, salve amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro, através da internet, o Simbora! Simbora, o programa que você faz aqui comigo, Alexandre Nunes, eu e você, você e eu! Juntinhos aqui nessa manhã de quarta-feira, aqui ao vivo, nas colinas do Ipiranga. 20 graus, tá gostoso, não tá frio não. Eu vejo bastante gente agasalhada lá fora, mas tá gostoso. O pessoal meio exagerado quanto ao frio. Diz que final de semana vai esfriar bastante, mas aí a previsão do tempo vem durante a nossa programação aqui na Rádio Conectados. Quer participar aqui com a gente? O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257. 2061-6257. Também tem o facebook.com/programa Simbora. Lá você já tem a nossa live ali que já tem gente chegando. A Sônia, a Beth, o Kleber, a Mari, a Maria Lúcia, a Patrícia Costa, a Andréia Oliveira. A Patrícia falando aqui, ótimo tema, valeu! Tema, hoje, um tema mais do que atual, um tema mais do que necessário a gente falar. Então a gente abre hoje o Simbora. Abre espaço para esse tema que é segurança digital, segurança na internet. E para falar sobre isso, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais tecnológico e é fundamental a gente se precaver, né? A gente saber dos perigos que o universo virtual nos cerca, a gente saber dos nossos direitos e deveres. Então a gente vai falar sobre vários assuntos aqui com ela, a doutora Helena Mendonça, ela que é advogada atuante em Direito Digital, associada do escritório Opsi Bloom Advogados, ela é colunista da Netics, Educação Digital, ela é especialista em compliance e combate à fraude. Doutora Helena, bom dia. Bom dia, Alexandre, obrigada pelo convite. Espero contribuir para ajudar no programa e na conscientização desse tema tão importante. Tem muita coisa para falar, né? Sim, vamos que vamos. Vamos, já que eu tô falando com uma advogada, vamos já fazer um trato aqui, doutora? Ao longo do programa eu acho que eu vou esquecer o doutora, tudo bem? Tudo bem, não só pode como deve. Me permite? Claro, aqui estamos entre amigos. Quer fazer sua pergunta para a doutora Helena? Faça aqui então na nossa live, no facebook.com/programa Simbora. No site também tem o mural de recados lá no radioconectados.com.br. Tem o WhatsApp 2061-6257. O Carlos Silvio está aqui já chegando. Bom dia, bom programa, cabra. Abraço para você, Carlos Silvio. Sérgio Pigini, o Rafael. Tem bastante gente já chegando aqui, viu, doutora Helena? Que legal. Mas... Simbora. Eu aposto que esse pessoal aqui deve estar um pouquinho sonado ainda. Eu tive que acordar cedo para vir para cá. Você também, acredito eu, né? Exato. Até fazer toda a maquiagem, cabelo, tudo. Mulher deve, né? Demora mais ainda do que a gente, que é só dar uma molhada. Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Isso aí. Ela que a gente estava conversando aqui fora do ar, trabalha muito, porque tem demanda, né? Exato. Hoje em dia... A internet não espera e qualquer conteúdo e qualquer atividade na internet a gente tem que acelerar, porque a internet é muito dinâmica, né? Sim. Por si só, como todo mundo sabe. Então a gente tem que fazer também a nossa parte para resguardar os direitos e, enfim, qualquer garantia dos nossos clientes e dos usuários mesmo, em geral. Uhum. Então a gente vai dar uma acordadinha aqui. Então a gente vai para o nosso quadro tradicional Simbora Acordar com uma das músicas da playlist escolhidas ao ouvido pela doutora Helena. Muito boa a sua playlist, viu? Obrigada. Eu escolhi todas as músicas voltadas para a internet, em vários temas e vários ritmos para agradar a todos os ouvintes. Espero que vocês gostem. Ela fez direitinho a lição de casa. Foi temática, escolheu tudo que é relacionado à internet. A gente vai abrir então aqui com os trabalhos com um clássico da música que trata bem
a questão da internet. Então a gente vai abrir aqui com Simbora Acordar com ele, Gilberto Gil. Vamos para a nossa vinhetinha, vamos para a música, a gente já volta. Para começar de fato esse bate-papo, a gente vai falar sobre fake news, a gente vai falar sobre propriedade intelectual, a gente vai falar sobre smartphone, a gente vai falar sobre cyberbullying e a gente vai falar sobre o que você quiser, amigo, amiga ouvinte. O Sérgio já tá mandando pergunta aqui. Olha, pergunta... o cara manja. Vamos lá, Simbora Acordar, a gente volta já já. Simbora acordar. E voltamos aqui com o Simbora. Nós ouvimos Gilberto Gil pela internet. E pela internet você acompanha aqui a maior web rádio do país, Rádio Conectados. Tá aqui o pessoal, a Daniela Rosa tá aqui com a gente, a Luci Alves já chegou. O Sérgio pedindo, mandou uma pergunta que a gente vai fazer mais pra frente, Sérgio. Então fica ligadinho aí, que quando a gente entrar num tema específico aqui, a gente vai fazer a sua pergunta. Doutora Helena tá aqui com a gente. Vamos já começar aqui com um tema. Todo tema relacionado à segurança digital, ele é novo, mas algo que está em voga, está em muita discussão por aí, é a tal da fake news. As fake news, como saber o que é fake news, como saber se o que a gente recebe é verdadeiro, como não propagar. O que a gente pode fazer para aliviar um pouquinho isso que está causando problemas assim em âmbito mundial, né? As eleições Exato. americanas, aqui já suspeitas, denúncias, enfim, fake news é o primeiro tema que a gente vai conversar. Vamos lá, Alexandre. Para quem não sabe, fake news é toda notícia divulgada na internet que em um primeiro momento aparenta ser verdadeira, mas que na realidade ela é falsa. Normalmente as fake news acompanham boatos alarmantes, informações, como eu disse, falsas, mas que aparentam ser verdadeiras, e notícias manipuladas, seja o título, seja o conteúdo, e elas se fundamentam em dados que aparentam ser reais. Então, dados de pesquisas que, na verdade, são inverídicas, de regulamentação que não existe, e ela ganha muito mais força em épocas de campanha política, justamente pela concorrência, né, entre os candidatos. Vou trazer aqui para vocês um dado, uma pesquisa recente, que fala que cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre política no Brasil. 12 milhões. 12 milhões. E o pior, o alcance delas pode alcançar a chegar a praticamente toda a população brasileira. Então, é uma questão que todos os usuários precisam estar em alerta, né? Então, dicas, é importante a gente conferir a data da publicação, aprofundar sempre a pesquisa em mais de um canal, ver se o site de notícia ele é confiável, se realmente é um canal jornalístico. Inclusive, a gente está com um problema que está se agravando, porque já se fala em deep fake news, que são fake news mais profundas, como a utilização de mecanismos tecnológicos, como a alteração de áudio de WhatsApp, ou mecanismos de filmes de Hollywood para fazer vídeos que são divulgados. A gente tem um primeiro caso com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, em que fizeram um vídeo com ela, em que ela olhava com o rosto dela, na realidade, e ela se despia para a câmera, e na realidade não era ela, era uma montagem que só era possível ser descoberta com a utilização de algoritmos e ferramentas refinadas. Os recursos, então, estão cada vez mais avançados para propagar. Então, é aquela coisa, a internet, ela abre, sim, uma porta muito grande para o conhecimento, mas também pode abrir uma porta para o desconhecimento. A gente tem que ter sempre uma pulga atrás da orelha quando a informação vem pela internet. Sim. E é importante a gente só compartilhar o que realmente a gente tem certeza. Inclusive, sob pena da gente responder por eventuais danos, né? Sobre aquela informação inverídica, que pode ofender muitas vezes ou prejudicar determinadas pessoas. Então, é muito importante os usuários estarem alerta a esse tema. O que eu costumo fazer, não sei se está certo, sempre que eu vejo algo, a primeira coisa que eu vejo é checar a fonte. Então tá lá, blasting ponto não sei o que, Brasil 24 não sei o que. Normalmente não são fontes seguras, né? Não é
também não sei se dá para dizer que é seguro, mas não é lá UOL, não é Veja, não é Folha de São Paulo. Uma das grandes maravilhas da internet é que todos os usuários podem gerar conteúdo. Mas qual é a qualidade do conteúdo que a gente tem gerado? É de se pensar assim, e você está certíssimo. Um canal confiável, um canal jornalístico grande, é muito mais confiável do que um domínio que ninguém conheça, apesar de não podermos descartar o que ele está passando também. Sim. Mas é isso, confirmar em mais de uma fonte. Inclusive, tem um site, um blog, né, que ele é realizado pela revista Veja, que chama Me Engana Que Eu Posto. E lá, ele costuma divulgar notícias que são fake news e que eles revelam qual é a realidade dos fatos. Então, é muito interessante. Eu sempre que posso dou uma olhada. Esses dias foi divulgada uma notícia sobre a Copa do Mundo. Que se a Rússia não pudesse realizar a Copa voltaria a realizar na sede anterior. Sim. O que é mentira, não tem nenhum regulamento sobre esse tema. Então, se não puder ocorrer na Rússia, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas não vai voltar para o Brasil. Então são... Deus nos livre. Exato. Porque... Com a Marielle, né? Com a morte da Marielle também teve áudios alterados divulgaram diversas informações inverídicas sobre a Marielle. Tem outros casos inúmeros, né? Que a gente sempre tem que estar atento. E é muito importante, principalmente nessa época de eleição, a gente ficar bem atento quanto à veracidade das notícias. Vai pipocar, né? Exato. Vai pipocar nessa época. É uma verdadeira guerra. Campanha eleitoral que está aí começando já. E muitas vezes promovido por candidato A, por candidato B, em detrimento a outros, né? Exato. E às vezes até mesmo alguém que... eu quero dar uma zoadinha ali, então eu publico alguma coisa, crio um blog... né? E põe alguma coisa. Outro ponto que eu acho que a gente pode mencionar também em relação às fake news é em relação à campanha ao mundo da estética. Quantos alimentos a gente não vê notícias que falam que são benéficos para o emagrecimento ou para as pessoas ficarem musculosas, e na realidade quando você procura um especialista não era exatamente aquilo. Uhum. Eu te dou um exemplo comigo mesma. Eu li durante um período da minha vida que o óleo de coco era muito bom para a saúde. Então, coloquei óleo de coco em todas as comidas. Fui procurar um profissional e, na realidade, não era nada disso. Tem, sim, nutrientes que podem auxiliar, mas sempre com uma dieta balanceada, enfim. Sempre, assim, o que eu quero mostrar mesmo para vocês é que não é só em relação à política, mas sim a qualquer conteúdo divulgado na internet. Nunca trocar a opinião de especialistas do tema por notícias vinculadas à internet ou realmente provas contundentes são realmente a rainha das provas, né? Como Sim. a gente diz no direito. E não... informações sem qualquer tipo de comprovação vinculadas na internet. Tem gente que não procura médico, né? Que vai procurar cura para alguma coisa que tá pela internet. Exato. Né? Pode agravar a doença. Pode mesmo. E outro ponto que a gente tem que se atentar à internet é quanto à desatualização dos conteúdos. Porque às vezes a gente vê uma matéria ou uma receita, uma dica médica que foi feita lá atrás, 5, 10 anos atrás. E hoje em dia as descobertas e os avanços científicos são outros. Então é muito importante essa questão da data, da atualidade e da gente sempre confirmar com o mundo real se aquela informação procede. Sim. A internet e a realidade têm que andar sempre juntas. Claro. A Patrícia Costa está mandando aqui, se sentindo representada, ela também que é advogada aqui, por ter uma representante do direito aqui. Abraço, Patrícia. Está aqui se manifestando aqui também. O Dr. Guzmão está aqui com a gente, Fábio Carraleiro, bastante gente chegando aqui para acompanhar. Esse que é um tema que fazia tempo que a gente estava querendo ver. Aliás, não sei se está acompanhando agora, você vai acompanhar a reprise, mas doutora Alessandra Borelli, né, da Netflix também, que intermediou aqui a presença da Um abraço, da doutora Helena. Obrigada. A gente se conheceu numa palestra que ela deu para nós lá do Instituto onde eu trabalho, que foi muito esclarecedor, muito bacana, ajudou bastante a gente a desenvolver ações lá com as crianças onde eu trabalho. Doutora Helena, a gente é livre para postar o que a gente quer? Sim. Oba! Nós somos livres, pois a internet não tem censura prévia.
qualquer pessoa pode entrar, mas o que a gente não está desvinculado são das responsabilidades que determinada publicação pode acarretar na internet. Pois, se as pessoas acham que a internet é um campo sem lei, está completamente enganado. O que você faz na internet, muitas vezes, é até pior do que você faz no mundo real. Porque é facilmente rastreável. Via de regra, quando você publica um conteúdo na internet, uma opinião, uma foto, um vídeo, fica lá e pode ser replicado inúmeras vezes. Então, realmente, é um meio de prova também muito bom a internet. Então, sempre quando a gente publicar alguma coisa na internet, nós temos que pensar se não estamos violando o direito de outras pessoas. O nosso direito, a nossa liberdade de expressão se finda quando começa a violação de direito de terceiros. Então, utilização de imagem de terceiros, não recomendo. Textos ou qualquer direito autoral, sempre mencionar qual é a fonte original. Marca de empresas, as empresas registram essas marcas em órgãos competentes, como o INPI. Então, é necessário ter um cuidado na hora de replicar para não violar direitos de outras pessoas. Pois, senão, sim, é possível sofrer responsabilização. Tanto no âmbito civil, como indenizações, né, de dano moral, material, como no criminal. Tá. Então, a gente tem que ficar atento, então, porque não é uma Exato. mundo sem lei. Eu tenho visto muitas lojas virtuais, principalmente femininas, né? De roupa, de semijoia, de maquiagem, que usam imagem de celebridades, usando determinada roupa parecida com o que você está vendendo, com determinada joia, e o que não pode. Então, muitas pessoas banalizam, né, por ser fácil esse copia e cola, essa utilização da imagem de outras celebridades e de pessoas divulgando promoção, enfim, e o que não é lícito. A qualquer momento você pode estar sujeito a sofrer um processo, né, realmente. E arcar com as consequências desse seu ilícito. Então eu não posso usar o Reinaldo Giannichini para fazer propaganda para mim? De jeito nenhum. O cachê dele não custa barato. O dia que ele decidir cobrar... pagar, né? Exato, mas o dia que ele quiser cobrar, a conta não vai, no final do mês, não vai valer a pena, eu te garanto. Eu, sempre para vir para cá, passo em frente a agora tá na moda, negócio de design de sobrancelhas. Acho que não sei o nome técnico para isso, acho que é mais ou menos isso. Um salão de beleza, vamos dizer assim. E tem não é um outdoor, mas a fachada é toda com uma foto da atriz, aquela que já teve problema com o negócio de internet. Carolina Dickmann. Sim. Carolina Dickmann, então, com as sobrancelhas bem feitas, assim. Muito provavelmente esse estabelecimento não usou... Exato. Não pagou. Exato. Isso Mais uma legal. Vez, isso é legal, um ótimo exemplo. E a Carolina, inclusive, ela originou, né, ela ajudou a promulgar uma lei, que inclusive é conhecida como Lei Carolina Dickmann, que fala a respeito do acesso indevido por burla, né, de mecanismos tecnológicos para obter informações e armazenar indevidamente conteúdos na internet. Devido ao escândalo que ocorreu com ela anos atrás, né? Sim. Foi a questão do pânico, né? Que invadiu ela acabou... Não, ela deixou o laptop dela na assistência técnica, invadiram o aparelho dela, incluindo a senha, e obtiveram fotos que depois foram utilizadas para chantageá-la. Fotos íntimas, enfim, e o que gerou uma grande polêmica. Isso acontece com frequência, né? Esse vazamento de nudes, de fotos íntimas. Aliás, não precisa nem só nudez, mas qualquer coisa que seja meu, que é meu... Não, não quero que os outros vejam, né? Pode ser qualquer coisa. Exato. E muitas vezes a gente não pensa, não reflete que a partir do momento em que a gente disponibiliza um conteúdo na internet, seja para uma única pessoa, aquele conteúdo deixa de ser só meu. E passa de ser de outra ou outras pessoas. Passa a ter que podem replicar esse conteúdo, que pode divulgar essa informação íntima e foge do nosso controle. N casos nós temos sobre isso, e o principal agravante é quando se trata de conteúdos íntimos, realmente. Sim. Uma foto íntima, nudes,
quando sai do nosso controle, a gente não tem mais como... A gente costuma dizer lá no escritório que um conteúdo publicado na internet, para remover, é como se a gente pegasse um grão de areia, um punhado de areia e jogasse para o alto. A gente vai conseguir pegar alguns grãos, ou seja, a gente vai conseguir remover algumas imagens da internet, mas muitos grãos também podem sair do nosso controle. Sim. A gente não vai conseguir pegar. Devido ao dinamismo da internet, a facilidade de replicar o conteúdo sem o defasar, e a grande acessibilidade que o meio tem. Então, quantos usuários podem acessar aquilo? Eu não consigo prever. Acredito que você não. É uma coisa que pode viralizar na internet. Então, muito cuidado na hora de postar qualquer conteúdo na internet. Até a gente vai adiantar um pouquinho aqui a pauta, já que a gente está falando disso, e tem pergunta também relacionada a isso, que é essa questão de vazamento, né? Que tem os nudes, os sextings, revenge porn. Tem como remover? Aproveitando, tem a pergunta da Marina Costa, aqui no nosso WhatsApp, 11 2061 6257. Ela pergunta: como devemos proceder em casos de pessoas que querem apagar notícias envolvendo seus nomes da internet? Então, juntando um pouquinho isso, tem como? Para começar, vou lançar uma pesquisa que é bom para a gente refletir. Oba. O Brasil, ele é o campeão de solicitação ao Google para remoção de conteúdo na internet. Ou seja... algo que a gente tem que se refletir. Será que os brasileiros estão publicando conteúdo com consciência na internet? Qual é o conteúdo que a gente tem gerado? A gente tem ofendido? A gente tem passado dos limites da liberdade de expressão? É um ponto que a gente tem sim que refletir. Voltando para a sua pergunta, hoje em dia, principalmente no meio dos jovens, é muito comum a prática de sexting. Para quem que não conhece, é a utilização de mensagens, imagens sensuais, né, inclusive nudes, para se falar sobre sexo. A gente fala que é muito comum nos jovens justamente pela idade, pelas novas experiências e pela curiosidade típica da idade. Com a divulgação de nudes, muitas vezes os jovens, principalmente, não têm essa consciência do que pode acarretar a divulgação de um nudes. Como eu falei, a gente publicou um conteúdo na internet, a gente deixa de ser um conteúdo nosso, um conteúdo privativo, e passa a ser do mundo. Passa a ser dos usuários, é um patrimônio da internet. É possível remover. A gente pode adotar medidas, inclusive tem um artigo do Marco Civil da Internet que fala que quando for identificado com cenas de nu ou atos sexuais na internet, é possível que o usuário peça, com uma mera notificação extrajudicial para a plataforma, que ela remova esse conteúdo, e a plataforma tem que remover. O Facebook, o Instagram tem mecanismos próprios, né, assim como o YouTube, o Google... Tem mecanismos próprios de denúncias extrajudiciais? Tem. A coisa se complica um pouco em relação a conteúdo disseminado no WhatsApp, devido às mensagens serem criptografadas. Ou seja, o WhatsApp alega não ter controle sobre o tráfego das mensagens. Mas é sim importante, quando você identifica o vazamento de um nudes, você procurar um especialista no tema, você procurar um psicólogo, porque isso abala com certeza o psicológico, principalmente das mulheres, né, que são as maiores vítimas, e você acaba tendo que realmente se munir e procurar ajuda. Mas é bem difícil a partir do momento que viralizar a imagem. Respondendo à pergunta da Marina, é possível, sim, por meio de remoções, quando tem esse caso. A gente pode notificar as plataformas, e também, paralelamente, entrar com uma ação judicial para obter uma ordem judicial que determina o provedor que remova o conteúdo. O importante é a gente sempre ter o URL, o link de identificação de onde está disponível. Então, a partir do momento em que a gente identifica um conteúdo ofensivo na internet, seja um nudes, uma notícia, é importante a gente preservar. Seja por um print, seja por uma ata notarial, que é um documento que a gente chama, que se faz em cartório de notas, em que o cartório ele atesta que aquele conteúdo estava disponível na internet por meio daquela URL. Com isso, a gente consegue já adotar as medidas judiciais para remover o conteúdo e para identificar os usuários. É sempre necessário o apoio jurídico? Sim. A menos que você consiga notificar o provedor extrajudicialmente,
o que com o apoio de um advogado sempre vai ser mais robusta, né, a sua fundamentação e mais rápido, mas é possível sim você notificar por meio dos campos que tem, principalmente quando for cenas de nudez. Inclusive, quando se trata de nudes, a SaferNet é uma ONG especialista no tema, disponibiliza meios de ajuda anônima para as vítimas. Continuando, só respondendo a pergunta da Marina, um cuidado que a gente tem que ter na hora de adotar medidas para remoção de conteúdo na internet é garantir que a ação vai estar em segredo de justiça ou que a privacidade da pessoa vítima vai estar resguardada, porque senão pode acontecer o que a gente chama de efeito Streisand, que o nome ele é oriundo da Bárbara Streisand, que um tempo atrás o Google estava mapeando com o Google Street, né, as ruas e regiões do mundo. Sim. E passaram pela casa da Bárbara e mapearam por cima, então dava para ver o que tinha na casa dela. Se, num primeiro momento, quem olhasse aquele conteúdo de cima não identificaria que era a casa da Bárbara, ela se sentia, num outro momento, como por ela ter se sentido ofendida e entrado com uma ação contra o Google, aquilo viralizou. Então, todo mundo ficou sabendo que aquela casa em específico era da Bárbara. Foi um efeito colateral, então. Exato. Então, tem que ser muito bem assessorada e realmente você ter noção da potencialidade daquele conteúdo, se não é um conteúdo que não está acessível, que está ali disponível, mas as pessoas não acessam mais. Você tem que estar realmente bem assessorado para adotar qualquer medida. Pô, eu adorei quando eu vi a minha casa, porque eu não sabia onde era exatamente a caixa d'água, eu consegui ver, daí falei, é ali então, porque eu não tenho acesso, né? A Bárbara é a Bárbara, né? Já que a gente tá falando ainda sobre esse assunto dos nudes, tudo, eu não sei se é a expressão certa, mas esse sexting do dia a dia, por exemplo, no trabalho, normalmente, ouço falar, né, que existem grupos extraoficiais de colegas, às vezes pais de escolas fazem um grupo, e aí começa a rolar aqueles negócios, aqueles videozinhos, fora aqueles de bom dia, boa tarde, boa noite, mas às vezes tem certas videozinhos mais picantes, fotos de terceiros em trajes íntimos ou até sem trajes, e o famoso gemidão do WhatsApp. Eu quero saber, é crime inafiançável alguém me mandar um gemidão do WhatsApp e eu abrir assim na rádio ou em algum outro lugar? Gente, essa pergunta é maravilhosa, adorei. Olha, via de regra, o gemidão não é nenhum crime ou um ilícito. Tá. O que pode acontecer é que o gemidão vem, né, mascarado sempre com um vídeo, com a imagem de uma pessoa pública, muitas vezes. Num primeiro momento, a gente entende que seja um vídeo relevante, Sim. Um áudio relevante. E quando a gente atrela o gemidão à imagem de outras pessoas, por mais que as pessoas sejam públicas e tenham os direitos da privacidade mitigados, né? Os direitos à utilização da imagem mitigados, por serem pessoas públicas, ela pode sim se sentir ofendida e adotar alguma medida. Mas, via de regra, a utilização da brincadeira gemidão não caracteriza nenhum ilícito em nosso ordenamento. Tá. Então, para ver se entendi, vamos dar um exemplo aqui. Me mandam... Veja o que falou Padre Fábio de Mello, não humilia dele e tal. Aí eu clico, aí dá o gemidão do WhatsApp. Aí o Padre Fábio de Mello pode se sentir ofendido caso ele... Exato. Tá. Porque, afinal, a imagem de um padre, por ser um padre, não é compatível com a utilização de um gemidão. Sim. Que acarreta práticas sexuais e a imaginação das pessoas nesse sentido. Então, talvez ele não se sinta confortável e peça para que aquele conteúdo pare de circular e tente responsabilizar as pessoas envolvidas. Um outro ponto muito importante, Alexandre, é a gente esclarecer que quem gera o conteúdo é tão responsável como aquela pessoa que compartilha. Opa. A gente tem entendimentos já do nosso judiciário que responsabiliza não só as pessoas que compartilham, como muitas vezes responsabilizam em valor de dano maior, porque determinada pessoa que compartilha pode ter um acesso, garantir uma visibilidade, se ela tem maiores seguidores, maiores amigos em redes sociais, garante uma maior visibilidade do conteúdo em relação àquela pessoa que gerou o conteúdo. E se eu falar, mas eu compartilhei sem ver, isso não
De jeito Não nenhum tem- exclui. não A exclui. gente não pode se desobrigar. Se você compartilhou, porque você está concordando, você está falando, esse conteúdo é lícito, é legal, e eu curto, eu compartilho essa ideia. Tá. O que não, muitas vezes, se é um conteúdo ilícito, não é legal, né? Não é lícito. Grupos de família não deveriam ser crimes também? Brincadeira. Um outro ponto bem alarmante que a gente tem visto é alarmante da gente refletir, né? Se de um lado é muito legal a utilização pelos idosos da rede mundial de internet, de interagirem com os familiares do WhatsApp, por outro, a gente também tem que ter atenção quanto a isso. Da mesma forma que a gente se educa as crianças, a gente tem que educar adultos e idosos também. Sim. Então, é sim um ponto de atenção os grupos de família. Às vezes existem excessos, lógico, não vou nem dizer que crimes virtuais e tudo, mas às vezes há excessos, né? De falta de, às vezes, de um cuidado, né? De Uma divulgação falta de informação de como se fake diz, né? news. Ou Isso. o número de idosos vítimas de crimes na internet tem aumentado muito. Devido à ingenuidade, Sim. né? Porque se antes a gente entrava numa loja e comprava, agora a gente pode comprar pela internet. Nossa, que maravilha. Mas qualquer site é confiável? Então, Não é bem assim. é verdade. A gente vai falar daqui a pouco sobre compras online, a gente vai falar sobre phishing, tem perguntas aqui sobre isso também, sobre quem quer vender, como fazer. Olha, assunto é o que não falta. Eu tô desconfiado que eu vou estar certo, viu, Helena, sobre o horário. Vamos Que de música? bom. Viu? Vamos. Aí você tem que voltar daí outro dia, se não der tempo de fazer tudo, tá? Ai, que triste, mas eu volto com o maior prazer. Então vamos de música aqui. Músicas escolhidas ao ouvido. Eu vou colocar aqui e depois ela... Se quiser, ela explica por que ela escolheu essa. Simbora ouvir música, a gente volta já já. Aqui com Simbora, aqui na Rádio Conectados. Tom Zé Mané. Acabamos de ouvir Pitty aqui na Rádio Conectados com Admirável Chip Novo. E antes, Tom Zé com seu Tribunal do Facebook. Adorei essa música. Quando eu peguei, não tinha ouvido ainda, Helena. E eu coloquei ela pra depois baixar e começa com aquele sinalzinho do Windows, né? Quando tá reiniciando ou desligando o computador. Me dá um desespero. Falei, e agora? O que eu fiz de errado? Aí depois que eu vi que era a música mesmo. Achei que eu tinha desconectado alguma Muito coisa. legal. Eu tentei buscar todas as músicas que eu conhecia que falavam sobre internet. Porque a gente não pode esquecer que a internet é um campo, sim, que a gente tem que ter atenção, mas que é um campo fascinante. Sim. E que nós, todos os usuários, nós não vivemos mais sem internet. A internet já está interligada ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, nos auxilia muito e, inclusive, gera música, tem repercussão na arte. Claro. Eu sou fascinada pela internet, não consigo negar. Muitas vezes a gente demoniza ela, mas ela... O que eu acredito que falta, Alexandre, no fundo, é um pouco de educação digital. E, inclusive, eu queria te contar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz lá no escritório. Eu sou advogada, atuante em direito digital, num escritório que chama Opsi Blum Advogados, que tem 20 anos de experiência, que, inclusive, foi pioneiro na área no Brasil. Tá. E com os nossos trabalhos, a gente sentiu a necessidade de criar um braço que tratasse sobre educação digital, que tratasse sobre prevenir os ilícitos, né? E muitas vezes as pessoas agem ilicitamente na internet e nem entendem o que aconteceu, por que tá errado eu usar a imagem do meu amigo, tirar um print da conversa e mandar. O que tem de mais? Então, a gente sentiu a necessidade de criar um braço que chama Netics Educação Digital. Com ela, a gente vai até as escolas, até empresas, e a gente dá palestra e cursos, tanto para os alunos como para os pais e professores, para divulgar realmente a educação digital, que é o que eu acho que é o que a gente precisa nesse momento no Brasil. A gente saber exatamente quais são os nossos direitos e deveres como cidadãos na internet. Você, como uma advogada de uma advocacia que é específica de direito digital, é específico, né? Exato, a gente só trabalha com direito digital, a princípio. A demanda, como que é hoje, assim, tem muito? Muito. Muito. O escritório tem crescido em média 30% ao ano.
Caramba. devido às demandas de direito digital. É uma coisa realmente que que todo mundo... Hoje em dia, que normalmente os problemas aparecem tanto na vida real, mas sempre com alguma influência na internet. Um e-mail que você pega do funcionário, uma página phishing, uma compra, um perfil falso que fizeram de você na internet, mensagens anônimas que você tem recebido. Qualquer conteúdo que está na vida real, muitas vezes também está na internet. E o que potencializa a internet é esse dinamismo. Então, a gente tem que estar sempre correndo contra o tempo. A gente tem que usar da justiça, da ferramenta da justiça, que muitas vezes é engessada, de maneira criativa, para poder realmente solucionar os problemas da internet. Porque a internet é dinâmica. A internet, em um dia, uma postagem, uma publicação, pode ser fatal para a sua reputação, para a sua segurança. E, enfim, a gente tem sim que correr contra o tempo. O que eu também acho fascinante, não posso negar. Porque dá emoção. Todo dia eu vou te falar que eu tenho emoção no meu trabalho. Tem alguma coisa assim que se destaca na procura pelo trabalho de vocês, que mais surge, mais aparecem? Olha, eu trabalho com contencioso. A minha especialidade é no contencioso, ou seja, é entrar com demandas judiciais. Tem a parte consultiva, que é em relação a termos de uso, a pareceres, a dúvidas. Mas no contencioso, o que a gente observa muito é em relação à intenção dos usuários em remover conteúdos da internet, conteúdos ofensivos, que muitas vezes ultrapassam a liberdade de expressão. Mas também é importante deixar claro que não é todo o conteúdo que a gente consegue remover da internet. Informações verídicas, relevantes, que tenham um cunho de interesse público e histórico, jamais serão removidas da internet. Não há o que ser feito. Enquanto você fala, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou mostrando aqui na minha câmera, aqui, quem está vendo a live, um pouquinho dos informes que tem aqui da Netix, que ela é parceira também, ela é colunista. Pode continuar, por favor. Nós da Netix, nós também temos um cunho de gerar conteúdo, gerar cartilhas, em parceria essa que, por exemplo, o Alexandre está mostrando, em parceria que a gente fez com a OAB, para educar a respeito do uso das redes sociais. Muito legal esse trabalho. Muito legal, muito bonito, muito bem produzido. Tem também. pesquisas, tem informações relevantes que muitas vezes a gente nem imagina que existam nas redes sociais. Legal, tem muita E, coisa. paralelamente, lá no escritório, a gente também atua, antes de qualquer coisa, com a identificação dos usuários na internet. Depois que a gente identifica um usuário na internet, a gente adota as medidas de responsabilização, tanto no civil, como no criminal, na área trabalhista, como uma outra relação qualquer. Mas o que demanda celeridade, vamos dizer assim, né, rapidez, quanto à identificação dos usuários e principalmente remoção de conteúdo. A gente tem clientes lá no escritório que falam que a internet é tão violenta, pode ser, né, tão violenta quanto um assalto à mão armada na rua. Porque tem clientes que falam, eu preferia ter sido assaltada uma vez só e levado os meus bens do que ter que conviver todos os dias com aquele conteúdo e aquela disseminação daquela informação ofensiva na internet. É muito delicado. São questões assim que cada um sente de um jeito. Talvez você faça alguma coisa na internet em relação a mim que não me atinja, mas que você faça para o Kleber aqui do lado, que atinja de uma forma... Exato. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algo importantíssimo, inclusive até esse tema, por isso que fez a gente compartilhar essa live também na página lá do Instituto Cristóvão Colombo, que é parceira da Netix também, que a Alessandra já foi lá, que daqui a pouco a gente vai falar sobre bullying, cyberbullying. Então é importante que os pais responsáveis, professores também, profissionais da educação, saibam disso. Mas antes a gente quer falar um pouquinho sobre celular, uso do celular. O celular é o principal vilão no mundo tecnológico? Ele é os crimes cibernéticos partem do aparelho celular ou nada a ver? Olha, é curiosa essa pergunta. Na realidade, o celular, ele é um aparelho eletrônico que possibilita o usuário acessar a internet. Assim como um tablet, assim como um computador, um desktop.
Enfim, eu acredito que a partir do momento em que a gente acessa a internet, independente do aparelho, é possível a gente fazer coisas incríveis, coisas do bem, como um usuário praticar ilícitos, um usuário mal intencionado. O que eu acredito que potencializa os crimes na internet é o aparente anonimato e a dificuldade, por ser um pouco burocrático, de se identificar um usuário na internet. Então, é aquela sensação de que por trás das telas eu posso tudo e estou isento de qualquer tipo de responsabilização. Isso acaba encorajando as pessoas mal intencionadas a agirem. Eu acredito que sim, o celular não... Quer dizer, eu acredito que não, o celular não seja um vilão, mas sim o anonimato da internet. Você falou que a questão é burocrática. Exato. É burocrático ou é difícil você achar o dono da postagem ou do Não é difícil, mas você tem que seguir procedimentos legais. Tá. Ou seja, para você identificar um usuário na internet, você tem que saber exatamente onde o conteúdo ilícito está por meio de um link. Você precisa ingressar com uma ação judicial contra os provedores de internet, sejam os provedores de aplicação, como um Google, como o Facebook. E, posteriormente, com os dados que o Facebook e qualquer outro provedor de aplicação forneça, ingressar com os provedores contra os provedores de conexão identificados, como a NET, Vivo, Claro, enfim, como os provedores de internet. E só assim você chega ao responsável pela conexão na internet. Quando você identifica o responsável, às vezes pode bater numa empresa, pode bater numa residência, numa escola. E quem que usou aquela conexão? Muitas vezes, essa ação não é o suficiente. Você tem que entrar com uma medida de busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos. Você chega no local em que partiu a conexão, coleta todos os equipamentos, vai para a perícia. E aí a perícia consegue identificar qual foi o usuário, qual foi a máquina, qual foi o login utilizado para determinada prática ilícita. E depois de tudo isso, você pode adotar as medidas para resguardar os seus direitos. Então, quando eu digo que é um pouco mais burocrático, é por causa desses entraves legais que a gente tem. Todos os passos, né? Exato. Mas sempre fica rastro, então sempre é... Sempre. E se eu pôr dar aquele Ctrl-Shift-N, que você vai para a aba anônima. Isso, aquilo lá não me deixa livre para fazer o que quiser? Não. Aquela plataforma, ela é ótima quando você não quer que o seu registro de acesso fique salvo no buscador. Por exemplo, eu vou... No histórico. Exato. Eu estou usando o computador do escritório e quero ver uma coisa pessoal. Não é pertinente que eu tenha no histórico uma coisa pessoal. Não que ela faça isso, viu, pessoal da Apps Bloom? Ela não faz isso. Não. Eu só tá dando um exemplo. Mas, eventualmente, gente, é natural que acabe utilizando, porque a gente muitas vezes passa no trabalho a maior parte do nosso dia. Ou, por exemplo, a gente está procurando uma passagem aérea na internet e você quer melhores preços. Todo mundo sabe, ou se não sabe, é bom ficar atento que os cookies, que se chamam, né, que é o rastreamento que fica do seu histórico, compartilhado com determinadas plataformas que podem elevar ou diminuir o preço de produtos. Assim como, quando você pesquisa uma coisa no Google, fica aquele anúncio de determinada busca, determinado produto, durante um bom tempo te cercando pela internet, devido aos cookies. Então, essa aba anônima vai te deixar livre dos cookies. Você vai poder achar produtos por determinados preços abaixo, sem ter influência do seu histórico na internet, e achar melhores oportunidades. Então, basicamente, a aba anônima, ela é feita para deixar livre de rastros no monitoramento do seu acesso à internet. Entendi. Nunca vai ser para ocultar o seu endereço de IP, que é o que a gente precisa para identificar um usuário na internet. Então, se eu estou procurando um carro na internet ali, preço, então é por isso que depois eu vou abrir meu Facebook e aparece lá aquelas janelinhas com preço do carro, tudo. São esses cookies. Um outro ponto que eu acho muito relevante a gente usar a respeito dessas abas anônimas
é que quando a gente não está na aba anônima e tem uma frequente apuração do que a gente procura, o Google, o Facebook e os provedores, eles criam um perfil nosso digital. Cada vez nós deixamos de ser quem realmente nós somos na vida real para ser o que o Google e o que a internet fala que nós somos. Então, essa pesquisa acaba ficando, de uma certa forma, personalizada. Quando eu vou buscar, se eu tenho, por exemplo, um entendimento político, se eu pesquiso determinado tema político, o Google, o Google Search, ele tem a tendência de me mostrar resultados que poderiam me agradar, que tem maior chance de eu clicar do que outras opiniões diversas. O que, na minha opinião, eu acredito que seja prejudicial para os usuários. Porque ao mesmo tempo que a internet é um campo de conhecimento infinito, cada vez mais tem se tornado um campo em que a gente tem apenas acesso a determinadas informações. Vai te direcionando, né? Exato. Aí você acaba não vendo o outro lado. Então, a aba anônima é legal por isso, para você ter outros resultados. Um outro ponto do Google, eu não sei se todo mundo sabe, principalmente os estudantes, para fazer uma pesquisa na internet, é legal a gente usar o Google Acadêmico, que é um campo do Google que você pesquisa só pesquisas científicas, realmente. Legal. Dados comprovados, que foram apresentados em universidades, em que tem um grau de refinamento maior. Então, nos ajuda a fugir das fake news, por exemplo. Bacana. E Google Acadêmico, procura aí, pessoal que está estudando. É muito legal. Viu Luana Silva, que está aqui com a gente, também estudante, que eu sei. Aí procura aí. Google Acadêmico. Já que a gente está falando sobre esse assunto, o que as redes sociais, o Google, enfim, a internet coleta sobre nós? Olha, aí a fez uma gente cara que eu vou me assustar. Tem que ter atenção quanto a esse assunto. Porque realmente, se o serviço ele é gratuito, a gente já pode ter uma leve noção que nós somos a mercadoria comercializada. Que os nossos dados são... Claro que tem algumas normas, sim, que regulamentam essa coleta de dados. O principal ponto, atualmente, é a respeito do usuário ser cientificado do quais dados estarão coletados e ele expressamente tem que concordar. Mas aí surge um outro ponto a ser discutido. Normalmente, os dados que serão coletados e armazenados, o que vão ser realizados com esses dados, estão nos termos de uso e nas políticas de privacidade da ferramenta. Você já leu algum termo de uso, Alexandre? Política de privacidade? Aquele que eu tenho que clicar no... Eu aceito. Concordo? Exato. Não. E assim como você, diversos outros usuários provavelmente passam por aqueles escritos todos, colocam li, aceito, concordo... E você pode estar vendendo ali a sua alma. Como, inclusive, teve uma brincadeira em um site americano em que eles fizeram isso. Eles colocaram nos termos de uso deles uma cláusula que o usuário ele aceitava vender a alma. 7.000 pessoas aceitaram. Claro que é uma brincadeira, mas é só pra gente ter noção. Conscientização, né? Sempre que você tiver dúvida do que a plataforma está coletando de você, vá até os termos de uso, as políticas de privacidade, e lá estarão contando o que eles coletam. Claro que os dados pessoais que a gente fala, que são dados que podem identificar um indivíduo, eles devem ser tratados com um grau de refinamento e cuidado muito maior, porque a nossa legislação, ela fortalece a privacidade. Mas a partir do momento que a gente está concedendo, a gente abre mão de uma parcela dessa nossa privacidade. Então, todos os nossos acessos, conteúdos, curtidas, pode sim ser objeto de compartilhamento. Tanto é que a gente tem como exemplo a Cambridge Analytica nas eleições dos Estados Unidos, que o Facebook compartilhou. E um outro ponto que a Cambridge Analytica utilizou, que é legal a gente ter atenção, é em relação àquelas pesquisas e brincadeiras que tem nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Como você ficaria de noiva? Como você ficaria daqui a 60 anos? Muitas vezes a gente clica e aceita os termos de uso e ela coleta todos os nossos dados. Para quê? A gente não sabe. Sempre tem ali nos termos de uso especificados, via de regra. Sim. Mas muitas pessoas não leem. Estão mais interessadas na brincadeira, em ver como vai ficar de noiva, como vai ficar daqui a 100 anos, e não se atenta a isso. Então, o ideal é não
fazer esses Não. testezinhos? O ideal é a gente compartilhar os nossos dados o mínimo possível na internet. Porque, como eu te falei, o que é nosso, a gente, quando compartilha na internet, a gente está deixando público. Sim. Tem dados, informações que tudo bem serem públicas, a gente até abre mão. Mas até que ponto uma imagem, um nome, um CPF, um endereço é realmente relevante? Será que é legal a gente fazer check-in de todos os lugares que a gente está indo? Vou para a escola às 6 horas da manhã. Depois eu vou para o trabalho à 1 da tarde. Você acaba deixando rastros que muitas vezes não são relevantes na internet. Acaba as pessoas sabendo a sua rotina diária. Exato. E se isso cai em mãos de pessoas, de usuários mal intencionados, pode até comprometer a sua própria segurança. Claro. Isso é importante o pessoal ficar atento a isso. A gente vai a mais um bloco musical escolhido ao ouvido pela doutora Helena. Nosso prefixo, e a gente volta porque tem muito assunto aqui. A gente vai tocar aqui bastante coisa, inclusive a questão que a gente estava falando antes, o cyberbullying, o cuidado com crianças e jovens na internet. Simbora ouvir música e a gente volta já já, aqui no Simbora, aqui na Rádio Conectados. Voltamos aqui com Simbora, você ouviu Eu Vou Te Deletar do Orkut com Everton Assunção, essa velha. Anjo da internet. Quem lembra, hein, do Orkut, gente? Eu amava. Eu conheço gente que não entrou no Facebook porque gostava muito do Orkut e ficou triste porque acabou o Orkut. De que achava mais funcional e tudo. Mas, uma outra proposta, né? Foi a primeira grande rede social e depois até foi comprada pelo Google e recentemente não, deve ter 1 ou 2 anos que foi desativada completamente, né? Mas eu adorava. Scrap, testemunial. Bateu a hora da saudade agora. E foi com Everton Assunção. Vou te deletar do Orkut. Algumas mensagens aqui. O Lucas Latini tá mandando aqui. Manda um oi pro Douglas Guzzo. Ele é super fã do programa. Um beijo, Douglas. Eu posso também aproveitar e mandar um beijo? Pode. Aproveitar aqui, né, meus 5 minutos de fama, Alexandre. Queria mandar um beijo pra Fernanda, minha chefe, pra Paula, pra Marina, pra Alessandra da Netix, né? Pro Douglas e pra toda a minha família, especialmente pra você e pra Xuxa. Brincadeira. Manda também pra Geraldine, tá? Pra Geraldine, um beijo, a minha avó, querida. Estamos assistindo, amor da avó. Eu e a equipe AOMSP está arrasando. Que bom, aqui, a minha avó faz um projeto muito legal. Vou falar um pouquinho da minha vida, né, pra você. Minha avó é meu grande amor, a pessoa que eu mais admiro no mundo. E ela faz parte de uma associação de voluntários que ajudam pessoas que tiveram câncer e que estão passando por isso. Em relação ao abalo psicológico, é muito legal, muito, muito, muito. Tá aí, parabéns, dona Geraldine, aqui, fazendo trabalho voluntário, sempre legal. Lembrando que o nosso trabalho aqui na Rádio Conectados também é assim, também de cunho voluntário, para tentar trazer conteúdo de qualidade na internet. Aproveitar que a gente está falando aqui sobre mensagens para você, deixa eu fazer umas perguntinhas que chegaram aqui. Claro. Cadê? Eu já tô perdendo aqui. Tá aqui, ó. Direto de Portugal. Muito bom dia, muito interessantes as informações da doutora Helena. Gostaria de saber se há alguma regulamentação para vendas pela internet, sejam através de sites ou de redes sociais. Obrigada, Carolina Fordeloni. Obrigado, Carolina. Olá, Carolina, tudo bem? Obrigada por estar ouvindo a gente. Olha, essa pergunta é muito relevante, principalmente porque cada vez mais a gente deixa de sair de casa para comprar alguma coisa pela internet. Os usuários têm migrado, isso é comprovado, né? Que cada vez mais compramos pela internet. Sim. E, claro que nós temos a regulamentação já aplicável às compras físicas também pela internet, mas eu acho que o principal ponto a ser observado pelas pessoas que querem comercializar na internet é o ponto de que, a partir do momento em que foi realizada uma venda pela internet, o comprador tem 7 dias, desde o momento que ocorreu a compra ou que recebeu o produto, para devolver. E o vendedor tem que aceitar esse produto de volta não tem o que ser feito, mesmo que o produto não tenha nenhum defeito, e devolver integralmente o valor.
Isso é previsto no Código de Defesa do Consumidor. E um outro ponto também que tem que ser observado é a coleta de dados, né? Você tem que ter na plataforma que você vai divulgar, você tem que ter os termos de uso, as regras e as políticas de privacidade. O que você vai fazer com os dados sensíveis dos seus consumidores, né, dos seus clientes? Você vai armazenar por quanto tempo? Para que você vai armazenar? Qual a finalidade, que se fala muito, né? Você tem que ser sempre transparente. E armazenar esses dados de uma forma segura, para evitar que esses dados vazem e caiam nas mãos de pessoas mal intencionadas. Claro. Como a gente tem visto em muitos casos na internet, vazamento de dados. E isso sim é um ponto alarmante. Então tem que ser muito bem planejado. Você tem que estar bem assessorado. Senão... Já que a gente está falando sobre compras e vendas, deixa eu perguntar para você sobre os crimes financeiros. Vamos entrar também na segurança nas compras online, como se precaver. Phishing, uma expressão que talvez nem todo mundo saiba. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é algo cada vez mais comum, como você disse, as compras pela internet. Porém, também está sendo cada vez mais comum também os problemas causados por isso, né? Exato. E principalmente os idosos, né? Tem sido uma grande parte das vítimas, tem aumentado o número de idosos vítimas de compra na internet. Os jovens maduros, que a gente chama na Netix. Inclusive, a gente tem desenvolvido projetos com idosos também. Bacana. Em relação às compras da internet, é muito comum que a gente veja páginas phishing. O que é uma página phishing? São páginas eletrônicas que aparentam ser aquelas páginas de e-commerce dos grandes canais. Então, utiliza a marca, utiliza o nome de empresas famosas e comercializam determinados produtos, muitas vezes por um preço bem abaixo do comercializado, para chamar a atenção do público. Quando você vê aquela propaganda, você recebe ou por e-mail, ou por mensagem, por anúncio no WhatsApp, pelo Facebook, enfim, por diversos meios que chamam a atenção. Você clica naquele conteúdo sem muitas vezes se atentar que aquela página não é o domínio, né? O domínio é o link, né? O www.batatinhacomarroz.com.br. Esse domínio, muitas vezes, ele não é da empresa, realmente. É de uma outra pessoa mal intencionada, de um fraudador. E aí você acaba comprando, você compartilha seus dados pessoais, nome, CPF, endereço, dados do cartão de crédito. Você acaba pagando um boleto, muitas vezes às pressas, para não pagar para não perder a promoção. E quando você vê, você além de ter compartilhado dados sensíveis, você acabou de cair numa fraude, porque não vem o produto. Então, é importante a gente tomar alguns cuidados, como, por exemplo, viu um domínio, confirma se aquele domínio realmente é da empresa. Veja a reputação daquela marca que não for muito conhecida no Reclame Aqui ou em outros sites de reclamação. Veja se o domínio, ao lado do domínio, tem um cadeado verde de segurança da página. Muitos sites já têm confiáveis, tem um cadeado verde. Quando não tiver, desconfie. Veja também, tem um antivírus bom e apurado para que seja sempre alertado a respeito de eventuais riscos. É basicamente isso. Eu acho que a gente tem que desconfiar sempre de coisas imperdíveis, de notícias imperdíveis, e utilizar a internet a nosso favor, porque a internet é um meio sem fim de fonte de conhecimento. Quando a oferta é demais, né? Exato, o santo desconfia. Para desconfiar, então, aí fica a dica, porque é cada vez mais comum acontecer problemas. Até estava falando dos idosos, eles caem até com mais frequência, Exato. Né? Outro tipo de golpe frequente que tem acontecido com idosos, mas sem prejuízo de outras pessoas, claro, é os relacionamentos amorosos virtuais, né? Muitas vezes a gente conhece uma pessoa que manda uma foto que não é determinada pessoa realmente, e essa pessoa conquista, ilude, dá atenção e passa determinado tempo com a gente virtualmente, e depois começa a solicitar dinheiro emprestado, envio de presentes caríssimos. E muitas vezes as pessoas envolvidas
acabam encaminhando. Nós temos casos lá no escritório que a pessoa começou a ser tão extorquida que ela já não tinha mais o que fazer. E aí começa as chantagens. Vou contar para os seus filhos do nudes que você me mandou, vou contar para o seu trabalho, vou divulgar na sua empresa, fotos, informações sigilosas, que muitas vezes a gente acaba contando para pessoas que a gente confia. Uhum. Então, é importante a gente não confiar em amigos virtuais. Sempre que possível, é legal interagir na internet, mas sempre com o pé atrás. É muito importante. A gente não consegue entender, né, por que as pessoas caem, né, tão fácil. Mas às vezes é uma carência, né? Exato. Ou também a própria ingenuidade na internet. Porque nem sempre as pessoas são como nós. Nós, pessoas bem intencionadas, que esperam utilizar a internet para o bem, a gente não sabe o que está do outro lado da tela. Não sabemos mesmo. Porque o pessoal mandar dinheiro sem nunca ter visto a pessoa. Até mesmo a questão do nudes, né? Não sei, não... Exato. Pra que mandar? E sempre vem com uma historinha assim, Alexandre, pela nossa experiência. Eu te amo tanto, me manda uma foto pra matar saudades. Me manda uma foto pra eu ficar com você pra sempre. Me manda uma foto pra concretizar o nosso amor, pra você me dar essa prova de amor. E até que ponto... Os caras sabem fazer, né? Exato. A lábia... Até que ponto que realmente a gente tem que ceder. Então, eu, por exemplo, jamais, em hipótese alguma, mando uma foto que seja do meu dedinho do pé. Porque eu tomo cuidado, eu tomo precaução. Porque isso pode prejudicar. Principalmente os jovens e os adolescentes não têm noção do que uma foto pode gerar na internet. Depois, quando você for procurar, quando o jovem vai procurar um emprego, uma classificação, ou enfim, qualquer oportunidade na vida adulta, aquela foto publicada com 12 anos no churrasco da sala, em que você apareceu com um copo de bebida, ou aquele nude seu que vazou, pode sim prejudicar. Uhum. E isso é comprovado, né? Que as empresas têm procurado muito a perfil, reputação das pessoas na internet. Que empresa que quer estar vinculada a uma pessoa que tem uma reputação ruim na internet? Ninguém. Imagina. Quero fazer uma pergunta para a doutora Helena. Sou colega e cumprimento a excelente participação na rádio. Quais são os impactos das publicações em redes sociais na vida profissional dos usuários? Quem pergunta é a Paula. Oi, Paula, um abraço para você. Eu acabei de adiantar um pouco, né? É exatamente isso. Muitas vezes a gente publica conteúdos nossos e não sabe quem vai visualizar esses conteúdos, para quem que vai ser compartilhado. E no campo profissional também. Antigamente nós tínhamos vários perfis, né, das pessoas. A Helena com a família, a Helena com os amigos, a Helena no profissional. E hoje em dia com a internet, nós abrimos mão dessa privacidade para ser uma única pessoa, aquela pessoa em que o Google e que a internet fala que você é. Então, da mesma forma em que a gente cuida da nossa aparência, a gente tem que cuidar também da nossa reputação na internet. A gente tem sim que divulgar coisas legais que a gente faça. Por exemplo, a gente aqui na rádio, com certeza eu vou compartilhar para os meus amigos e para os meus amigos profissionais. Uhum. Mas será que tudo, realmente, toda a minha intimidade eu tenho que publicar? Será que profissionalmente isso é legal? Não, não é. Tem casos, inclusive, posso citar aqui um exemplo. Um funcionário de uma rede de fast food publicou uma foto dele com os pés em cima da caixa de alface na rede social. Será que ele foi mandado embora? Sim ou com certeza? Porque que empresa quer ver o funcionário pisando na caixa de alface que ele vai comercializar dentro do lanche? Então, é um pouco da gente refletir o que realmente é saudável a gente compartilhar. Ou um outro caso também, funcionários de uma empresa discutindo em redes sociais, ofendendo uns aos outros. Será que é esse o ambiente que a empresa quer fomentar e quer mostrar para o mercado? Esses dias teve um vídeo, né, de 2 funcionários brigando Exato. Pode falar aqui no McDonald's. Socando, cara. Não pega bem. Não pega sem prejuízo
da violência em si, né? Sim. Que a gente não tem que curtir, compartilhar nada disso. Agride as pessoas, né? Quando agride, acho que não é saudável para ninguém. Tirando o prejuízo que, com certeza, esses 2 funcionários perderam o emprego, provavelmente, Aproveitando né? o gancho disso, de algo que a gente falou lá no começo. Eu recebi esse vídeo. Uhum. Pode ser até que eu tenha compartilhado. Esses funcionários brigões, eles podem querer fazer alguma coisa por conta desse vídeo ter vazado? Com certeza. Também é direito Quem deles. gravou pode ser responsabilizado. E, Alexandre, quem compartilhou também. Uhum. Eu Porque, não afinal... falei que eu compartilhei, tá? Exato. Deixa eu editar aqui. Tanto a pessoa que compartilhou e outra coisa, as pessoas vítimas, né, as pessoas envolvidas nesse vídeo, tanto o agredido como o agressor, como a própria marca que teve divulgado, pode adotar medidas para remoção do conteúdo e para responsabilização dos usuários que filmaram, que compartilharam, que curtiram. E um outro ponto que eu levanto, que eu não tenho conhecimento, não sei se você tem. Quem disse que isso realmente aconteceu? Será que não é uma fake news? Uma deep fake news? Uhum. Então, algo bem elaborado, exato. né? Então, antes da gente compartilhar vídeos pelo WhatsApp, por mais legal que seja, é legal a gente refletir sobre pontos, né, de violação de direito de terceiros. E, a grosso modo, eu acho que a gente sempre tem que pensar aquela coisa. Até que ponto o meu direito vai de propagar informações e até que ponto eu não estou agredindo o direito de outro? Será que vale a pena? Será que tem algum cunho de denúncia, né, que eu preciso divulgar? Ou é uma mera brincadeira que às vezes pode machucar o outro de uma forma sem precedentes? Será que essa pessoa que espancou o outro ou a pessoa que agredida vai ter facilidade de encontrar um outro emprego? Será que eles perderam o trabalho? Então, são reflexões que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que estar pensando o tempo todo, né? Exato. O tempo todo a gente tem que estar atento. Vamos entrar agora num tema aqui que eu acho que é fundamental aqui na nossa conversa, que é relacionado às crianças e jovens, que são um público que estão aí. Alguns estão entrando nesse universo agora, outros já sabem mais do que qualquer outro sobre isso, mas às vezes não se atentam a algumas coisas. Até pela falta da maturação ainda, da maturidade. Crianças, existe uma idade ideal para que a criança comece a usar um celular, por exemplo? Olha, Alexandre, sinceramente, essa nova geração, né, as crianças, a geração da tecnologia, como a gente chama, já nasce imerso a selfies e vídeos e perfis, os pais querendo tirar foto o tempo todo, entretendo as crianças com os vídeos do YouTube, do Netflix. O grande ponto, eu acredito que não tenha uma idade específica para a criança ter um celular ou ingressar no meio eletrônico. O grande ponto é os pais saberem a responsabilidade de você dar esse poder da internet para as crianças. E explicarem para elas que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E que a internet é uma responsabilidade. Você saber se portar na internet, você tem que educar o seu filho da mesma forma que você educa no mundo real. Inclusive, os danos que os filhos praticam nas redes sociais, assim como na vida real, os pais também são responsabilizados. Então, nós da Netics, inclusive, lançamos alguns materiais que podem ser encontrados na nossa página www.neticsedu.com.br. O Netics tem TH e S, com C mudo e S, que ajudam os pais na hora de educar os filhos. Então, a gente lança, né? A gente compartilha com vocês pequenos contratinhos que a gente chama. Ó, vou até mostrar Legal. aqui para a página. Como estou preparado para usar a internet. Então eu prometo não fornecer minha senha para ninguém, eu prometo fazer minha lição de casa antes de utilizar a internet, evitar compartilhar as localizações das minhas redes sociais, sempre pensar antes de publicar alguma coisa. E aí aqui tem todas as regras, né, basicamente,
que a gente aconselha que as crianças tenham na utilização da internet. Sem prejuízo dos pais sempre monitorarem a vida online dos filhos. Com quem eles estão conversando, onde eles estão acessando, se eles estão passando quanto tempo na internet. Inclusive, já tem aplicativos de celular que ajudam, né, nesse controle parental. Legal. Então, você consegue monitorar o celular do seu filho para que ele disponibilize a internet só 1 hora, 2 horas por dia, de determinado período. Claro que isso ajuda, mas os pais precisam sempre ter as rédeas da situação. Um outro ponto em relação à utilização da internet, que eu acho que é válido a gente ventilar aqui, e que muitas vezes os pais não sabem, é que as redes sociais, elas têm nos termos de uso dela, os mesmos termos que ninguém lê, a previsão de data mínima para utilização. Então, o WhatsApp, a idade mínima para utilização é 16 anos. WhatsApp. O YouTube, 18 anos. E as redes sociais, Facebook e Instagram, 13 anos. Mas, paralelamente, a gente vê que isso, além de não ser lido, é pouco respeitado. Já tem pesquisas que apontam que em crianças entre 9 e 10 anos já tem perfis em redes sociais. A minha mãe, como eu disse, é professora, e ela esses dias me contou que uma criança de 2, 3 anos falou no Dia das Mães para a mãe: mãe, obrigada, eu adoro quando você deixa eu mexer no seu celular. Então, uma criança com 2, 3 anos já tem o poder de mexer no celular da mãe e se realiza com isso. Então, a gente ocultar também que as crianças têm cada vez mais cedo acesso à internet e ao celular, a gente não prevê a realização de problemas. Outro ponto que eu queria falar a respeito da utilização de crianças na internet é que muitas vezes os pais acham que as crianças estão acessando conteúdos próprios para a idade delas. Mas muitas vezes esses conteúdos estão mascarados com determinadas potencialidades lesivas. No YouTube, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um tipo de desenho que ficou conhecido como Elsa Gate. Não. São vídeos que aparecem os personagens que a gente está familiarizado como personagens infantis, mas com atitudes de adulto. Então, por exemplo, Elsa Gate é realmente da Elsa, né, que veio. Da Frozen? Da Frozen. Ela tem vídeos que, por exemplo, uma princesa aparece grávida, que o ursinho aparece esfaqueando o Mickey. Então, e já tem relatos que os pais não viram e a criança começa a imitar o que ela vê nos desenhos estilo Elsa Gate. Então, Homem-Aranha, em situações íntimas com a Branca de Neve. As mais loucas cenas que a gente tem que ficar atento. Não é qualquer conteúdo que aparentemente é infantil na internet que realmente é direcionado para as crianças. A gente sempre tem que ter em mente que o brasileiro, ele é criativo. Ele é demais. E a internet proporciona meios para isso, o que pode ser fantástico, mas também tem que ter cuidado. Isso me lembrou, não é bem da internet, mas da TV, da net. Tem o Now e tem lá as escolhas dos canais. Tem os desenhos. Tem um canal, não sei se é o Telecine, o HBO, tem lá. E aí tava os desenhos lá, o meu filho tava escolhendo um. Aí no meio tava a Festa da Salsicha, que é pesado. Exato. É 18 para cima. E o que é isso aqui, filho? Isso aqui não é para você. Por isso que é importante o acompanhamento e o monitoramento dos pais. Sim, sempre. Sempre, tanto no mundo real como no mundo virtual. Os youtubers são inofensivos? Exatamente esse ponto, né? O Elsa Gate normalmente tá no YouTube. Tá no YouTube. Quem disponibiliza isso são youtubers. Muitas vezes a gente vê youtubers mirins, né? Sim. Divulgando vídeos. O YouTube, ele é uma plataforma livre, assim como qualquer outra plataforma da internet. E pode ser utilizada por bons usuários como pelos maus usuários. Claro. Provavelmente, uma criança com menos de 18 anos que seja um youtuber, ele pode publicar conteúdos que nem ele mesmo tem a maturidade para saber se é ofensivo ou não é. Então, a gente vê muitos youtubers mirins, por exemplo, lançando desafios, né? As brincadeiras perigosas. Então, sem desafios. Um cola chiclete no cabelo do outro,
para dizer assim, uma brincadeira leve. Eu já vi coisas gravíssimas. A brincadeira da camisinha, de colocar a camisinha na cabeça e tirar, isso pode sufocar uma criança. Tem de se enforcar, tem vários, né? Exato, tem Aspirar cheirar canela, aspirar perfume. O que, num primeiro momento, não tem nenhuma censura prévia pela plataforma. Sim. Então, cabe realmente aos pais selecionarem o conteúdo e acompanharem a criança na utilização do YouTube. Mesmo porque, relembrando, a idade mínima para a utilização do YouTube é 18 anos. E, paralelamente, vendo todo essa questão, né, do acesso indevido de conteúdos pelas crianças, o YouTube lançou o YouTube Kids. Sim. Não sei se você já conhece, Alexandre. Legal, que tem conteúdo direcionado exclusivamente para criança, sem prejuízo da idade mínima, que é 18 anos. Então, os pais precisam tanto acompanhar os telespectadores, os usuários que assistem, como os próprios youtubers mirins. Porque eles precisam também serem amparados pelos pais. E, inclusive, é uma obrigação legal, né, dos pais, pelo ECA. Uhum. É que, às vezes, o YouTube Kids... As crianças de hoje, às vezes, já acham que aquilo já, né, não é mais pra mim. Não sei o que. Eu escuto isso em casa. Peppa, galinha pitadinha, não sei o que. Não querem. Que a gente estava conversando antes. Lucas Neto, que é um youtuber de sucesso aí, querem ver outras coisas, né? Infelizmente, né? Aquela inocência já é tá uma se perdendo, realidade, né? Diferente do que eu e que você passamos. Sim. E que a grande maioria dos adultos. E cabe a gente... aperfeiçoar essa nova realidade para como a gente quer criar os nossos filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas tenho prima, tenho outras crianças na família que eu já acompanho isso. Então, é o tempo todo querendo estar no celular, querendo assistir. E há um pouco também dos pais terem as rédeas da situação e privilegiarem conteúdos bons, benéficos, monitorar, né, o uso da internet, dos videogames, dos games, para garantir que a criança tenha um desenvolvimento saudável. Sim, isso é importantíssimo. A gente vai fazer uma pausa sobre a educação digital, segurança na internet, para falar um pouquinho sobre convocação da Seleção Brasileira com o nosso colunista de esportes, jornalista esportivo Rafael Bulara, que vai dar as pinceladas dele sobre a convocação do Tite, e a gente volta para falar especificamente sobre cyberbullying, que é um tema que tem a ver aqui com o que a gente está falando. Simbora com Rafael Bulara e a gente já volta. Bula na Rede, com Rafael Bulara. Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados. Tô aqui mais uma vez nessa semana pra gente falar de futebol, esporte, seleção brasileira e a convocação para a Copa do Mundo. Afinal, na segunda-feira o Tite divulgou a lista com os 23 convocados que irão à Copa do Mundo da Rússia, sem nenhuma surpresa esperada. A gente já sabia que o Daniel Alves, machucado, estava fora. No meio-campo ele optou pelo Fred e no ataque o Tyson. Era alguma das dúvidas. Na defesa o Jeromel, o Cássio já como terceiro goleiro também já era uma quase certa convocação do goleiro do Corinthians. Então, sem muitas mudanças em relação ao que o Tite tinha demonstrado nas últimas convocações da seleção brasileira. E algumas curiosidades, Ale, são 6 jogadores que estavam na lista de 2014 que vão para a Copa novamente. O Thiago Silva, o Marcelo, o Fernandinho, o Paulinho, o William e o Neymar, eles participaram com o Felipão na Copa disputada no Brasil. E agora vão para mais um Mundial, desta vez com o técnico Tite. E mais algumas informações, Ale. O William, Renato Augusto e o Felipe Coutinho, chamados, foram os que mais jogaram com o Tite nesse período em que o treinador é técnico da seleção brasileira, nesses quase 2 anos. O Tite tem 19 jogos à frente da seleção. E o William, Renato Augusto, Coutinho, esse trio aí, entrou em campo 17 vezes, eles que eram figuras carimbadas já nessa convocação de segunda-feira. Por outro lado, o Fred, o Ederson, o Cássio e o Danilo foram os que menos atuaram, que menos tiveram tempo em campo com o técnico Tite. Esses jogadores foram convocados e atuaram somente uma vez com o treinador dessas 19 partidas que o Tite tem à frente da seleção brasileira, Ale. E mais uma informação, mais uma curiosidade desses 23 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo. Somente 3 atuam no futebol brasileiro, né? Somente o Pedro Jeromel no Grêmio e a dupla do Corinthians, o Fagner, o goleiro Cássio. E curiosamente, esse número 3 tem sido emblemático nas últimas Copas do Mundo,
porque nas últimas duas, o Brasil também só teve 3 jogadores nacionais, se é que a gente pode falar assim, com o Felipão e com o Dunga. O Felipão, na Copa de 2014, chamou o Jefferson, Botafogo, o Vitor do Atlético Mineiro e o Fred, o atacante que estava no Fluminense na época. E o Dunga, em 2010, na África do Sul, ele chamou o Gilberto, lateral esquerdo, que defendia o Cruzeiro na ocasião, o Kleberson, que estava no Flamengo, e o Robinho, que defendeu o Santos em uma das suas passagens pelo Santos, acabou convocado para a Copa de 2010. Dos 23 jogadores, quem mais cedeu jogadores para a seleção brasileira foi o Manchester City, são 4 convocados do Manchester City, o Ederson, o Danilo, o Fernandinho e o Gabriel Jesus. Desses, 2 são titulares, né? Fernandinho provavelmente e o Gabriel Jesus no time do Tite. E o país que mais cedeu jogadores, até em função do Manchester City, a Inglaterra domina com 6 convocados, além dos 4 do City. A gente inclui aí o Chelsea, que tem o William convocado, e também o Liverpool, que tem o Roberto Firmino. A princípio, o Firmino começa essa lista do Tite como opção para a vaga do Gabriel Jesus. O Gabriel, que é o artilheiro do Tite nesses 19 jogos, tem 9 gols marcados pela seleção brasileira. E agora, sobre os próximos passos da seleção brasileira, o calendário da seleção, ali, dia 21 de maio, na próxima segunda-feira, a seleção se apresenta em Teresópolis. Os primeiros jogadores vão estar presentes. Vale lembrar que alguns deles estão envolvidos ainda com campeonatos europeus. Então, o Atlético de Madrid, que disputa a final da Liga Europa, tem lá o Felipe Luiz. Liga dos Campeões ainda tem o Marcelo Casemiro defendendo o Real Madrid, o Firmino pelo lado do Liverpool. Esses são alguns jogadores que vão chegar mais tarde para a preparação. Dia 27 de maio, a seleção brasileira embarca para adaptação na Europa e vai treinar em Londres. E aí, dia 3 de junho, tem um amistoso contra a Croácia em Liverpool, na Inglaterra. Dia 10, o Brasil faz outra partida amistosa contra a Áustria, desta vez em Viena. Dia 11 de junho, a seleção parte para a Rússia e chega em Sochi, que é onde vai ser o QG da seleção brasileira. E aí, os 3 jogos da primeira fase. 17 de junho, o Brasil enfrenta a Suíça em Rostov. 22 de junho, segundo jogo na Copa contra a Costa Rica em São Petersburgo. E no dia 27 de junho, a seleção encerra a primeira fase do Mundial na Rússia. Terceiro jogo contra a Sérvia em Moscou. Beleza, Lê? Agora, a partir de agora, a gente vai falar muito de seleção brasileira, muito de Copa do Mundo nas próximas semanas aqui no Simbora. E esse foi um apanhado da convocação do Tite, com algumas curiosidades envolvendo a lista dos 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo, que começa no mês que vem na Rússia. Beleza, Lê? Um abraço e até a próxima semana. Valeu, Rafael Bulara, falando aqui sobre a convocação do Tite, que muita gente concordou, não concordou, mas tudo bem, agora é torcer. Você gosta de futebol? Eu gosto e eu amo o Neymar. Queria mandar um beijo pra ele. Neymar, que é nosso ouvinte assíduo aqui, tá ouvindo lá de Paris o nosso programa. Se não tiver, talvez ele esteja treinando, mas ele vai ouvir a reprise. Com certeza. Hoje, 7 da noite, inclusive a reprise do programa de hoje. Também tem no sábado, às 3 da tarde. E aí, depois a gente disponibiliza o vídeo do programa de hoje aí nas redes sociais, sem as músicas, por conta dos direitos autorais, já que a gente está falando de internet. A gente tem que tirar, porque senão o Facebook nos bloqueia. Infelizmente, porque esse projeto sem fins lucrativos merece todo o incentivo do mundo. Inclusive legal e nas redes sociais. Viram, gente? A especialista, a doutora Helena, aqui tá falando isso. Por que vocês do YouTube não bloqueiam a gente? Puxa vida. Antes de eu falar sobre bullying, tem uma pergunta lá do começo do Sérgio Pigini, nosso colega aqui, o apresentador do Rockpedia. Ele pergunta se esses processos de internet, eles correm em varas cíveis. Então, Alexandre, como eu te disse, a gente precisa utilizar os mecanismos do direito a nosso favor quando o assunto é a internet, sendo criativos e utilizando todos os âmbitos, né, civil, criminal. Num primeiro momento, a gente sempre utiliza a via civil para a identificação dos usuários. Num primeiro processo contra os provedores de internet, como eu adiantei, que a gente aciona as plataformas de aplicação, depois as plataformas de conexão para se chegar num nome.
Então, esses processos, sim, são regulamentados pelo âmbito civil. Quando a gente identifica realmente o responsável, dependendo do ilícito que ele cometeu na internet, a gente pode seguir com medidas cíveis de reparação de dano e outros ilícitos eventualmente cometidos. E no criminal, na maioria das vezes, os crimes contra a honra ou um estelionato, de repente, dependendo da potencialidade do ilícito cometido. Mas, via de regra, se inicia, assim, no cível, pelo Marco Civil da Internet, que é a lei que regulamenta as relações entre os provedores e usuários na internet. Então, basicamente, varia. Cada caso é um caso. Sim, né? Mas inicialmente sempre começa. Na civil. Mesmo porque no criminal também seria possível a identificação de um usuário. Mas quando a gente parte para o criminal, foge um pouco do controle da parte. Depende muito do poder público, da delegacia em si. E crime é o que não falta no Brasil, né? Então, e como os prazos de guarda desses dados legais pela lei é curto, né? Previsto na lei é curto, o melhor caminho mesmo é partir do âmbito civil. Tá certo. Responde aí sua pergunta, Sérgio. Bullying e cyberbullying. Bullying a gente sabe que sempre existiu, às vezes não tinha esse nome, não se ligava tanto. Ultimamente a gente começa a levar mais a sério, já existem leis contra o bullying. Agora, cyberbullying, né? Ou seja, os bullying virtuais, cibernéticos. O que fazer, doutora Helena? Olha, falar em bullying nunca é legal. Em cyberbullying, a questão se potencializa. Porque antigamente o bullying era uma conduta reiterada, cometida entre os pares, né? Normalmente em escolas, também pode ocorrer no trabalho, por pessoas similares, né? Alunos ou colegas de trabalho. E antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha o cyberbullying, aquele bullying ficava entre as paredes do colégio, as paredes do trabalho. E agora, com o cyberbullying, a questão é potencializada. Os danos são potencializados, os atos são potencializados. E muitas vezes, por serem cometidos por crianças, elas não têm noção do que pode acarretar. O cyberbullying é o bullying praticado na internet. Praticado nas redes sociais, aqueles perfis, aquelas páginas que são criadas, aqueles comentários ofensivos, aqueles apelidos, aquelas charges, aquelas imagens modificadas, publicadas para ofender uma pessoa. Em um primeiro momento, até pode ser engraçado, mas quem publica, quem compartilha esse conteúdo, está, sim, passível de sofrer as sanções legais. E não só quem publica, como quem compartilha e comenta e reforça, mesmo que seja menor de idade. Então, é passível de... Sim, pela pena. Legislação que a gente tem sobre o tema, os pais, os responsáveis, precisam estar atentos, assim como as instituições de ensino, que devem sempre promover o diálogo, apoio psicopedagógico e fomentar e ventilar a importância do tema e o de combate ao tema. Então, os professores precisam promover discussões sobre o combate ao cyberbullying com as crianças. Sempre que vê algum ponto, eles precisam agir energicamente, como prevenção e não só como repressão. Tem casos gravíssimos de crianças que tentaram suicídio ou até mesmo conseguiram suicídio devido ao bullying e ao cyberbullying. Então, os pais e os responsáveis e as escolas precisam agir energicamente para combater. E, paralelamente, as crianças precisam ter noção que elas estão, sim, sujeitas às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai desde uma advertência até realmente reclusão na Fundação Casa. E um outro ponto que eu acho que é interessante a gente mencionar é a respeito do cuidado que tem que ter, tanto com a vítima como quem está praticando bullying. Porque a criança que muitas vezes pratica o bullying também está precisando de ajuda. Então, a partir do momento em que a gente identifica a prática de um ato de bullying, os pais, os professores precisam agir em conjunto, com o apoio de especialistas, muitas vezes de psicólogos, de advogados especialistas no tema,
para solucionar a questão, porque a questão é séria e ela merece e precisa de cuidados. Recentemente, ontem, inclusive, foi sancionada uma lei em que prevê a responsabilidade e o dever das escolas em promover medidas de conscientização a respeito do combate do bullying. Isso é importantíssimo, né? A Muito. escola, né, não partir dali, que eu acho que tem que partir da família, mas a escola, juntamente com a família, se precaver disso, né? Exato. Porque tá cada vez pior e não só o bullying, mas a questão como a gente falou um pouquinho das brincadeiras, dos jogos, né? Até pouco tempo atrás estava na moda a tal da baleia azul. Exato. Inclusive, as brincadeiras perigosas, elas ganham uma força maior com as crianças que estão se sentindo coagidas, que elas estão com algum ponto depressivas, precisando de ajuda. E elas acabam, num primeiro momento, vendo essa ajuda em jogos perigosos, como o caso da baleia azul, que aconteceu recentemente, em que as crianças entravam em jogos com fases e você tinha que ir vencendo as barreiras dos jogos, cada vez com jogos que a criança se arriscava mais, até que o último era um jogo que arriscava a vida e a criança morria. Sim. Então, teve alertas e atualmente não se tem mais casos sobre a baleia azul, aparentemente. A bola da vez é o aplicativo SimSimi, que chama. Que, inclusive, nos termos de uso desse aplicativo, era direcionado para crianças acima de 16 anos. Mas, em um primeiro momento, não aparentava ser ofensivo. Era um bonequinho Era como se bonitinho, fosse um né? bichinho virtual em que ele ia interagindo com a criança. E cada vez que ele interagia mais com a criança, ele ia criando uma inteligência artificial e que acabava divulgando informações de cunho sexual depois de um certo tempo. E ele foi retirado do ar recentemente devido a esses conteúdos inapropriados que ele acabava divulgando. Totalmente inapropriados para criança. Tá aí, gente. Ficar atentos. Eu acho que, basicamente, professores, pais... E um outro atentos. ponto que eu acho que merece atenção é relacionado à necessidade das crianças de se autopromoverem e de serem queridas nessa faixa etária. Então, você entregar um celular e dar poderes de redes sociais para as crianças, precisa também ser monitorado até que ponto a criança não está se divulgando ou se arriscando em troca de likes, em troca de comentários, em troca de se sentir querida no meio em que ela está. Tem diversas pessoas que acabam morrendo por querer tirar uma selfie mais arriscada, tudo em troca de likes. Sim. Então, até que ponto você precisa de likes? E serve, inclusive, não só para as crianças, mas também para os adultos, né? Que muitas vezes a gente vive em função das redes sociais, de se postar, de estar muito mais conectado do que presente no mundo real. E muitas vezes a gente não observa os riscos que a gente está correndo por causa disso. Verdade. Até a questão de se comparar, né? Porque uma criança entra lá no Instagram, que só vê fotos, né? Pessoal bonito, magro, com dinheiro, passeando, viajando, que é igual. Aí aquela questão de se diminuir, né? Exato. E ainda mais na fase da adolescência, a criança ela é ingênua ainda, ela não está 100% formada, né, com o seu psicológico formado. Então, ela acaba se comparando e acaba gerando uma frustração, porque ela não tem a maturidade de entender que nem tudo que está compartilhado na rede social corresponde à realidade. Que aquela pessoa que publicou uma foto bacana também tem outros tipos de problemas que muitas vezes ela não divulga na rede, porque ninguém quer divulgar o seu lado ruim na rede social. Verdade. A gente só coloca aquilo que nos convém. Para fechar, doutora Helena, as penas para crimes virtuais são brandas no Brasil? Olha, ótima pergunta. E aí a gente fica aqui uma certa... Como eu posso dizer? Uma certa indignação minha como cidadã. Eu acredito que sim, que as penas são muito brandas. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês a lei da Carolina Dickmann, que a gente falou, que instaurou o artigo 154A do Código Penal. Ela prevê, por uma violação de mecanismo para obter dados e armazenar dados indevidamente de usuários, a pena de 3 meses a 1 ano mais multa.
tirando as atenuantes que pode acontecer. Então, dificilmente vai preso. Dificilmente. Tem um outro exemplo, é o projeto de lei da deputada, da senadora Gleisi Hoffmann, que fala sobre revenge porn. Ela criminaliza, né, sugere a criminalização da prática da revenge pornográfica, né? Mas ela apenas, a pena para as pessoas é de 2 a 4 anos, mais multa. Se é uma pessoa que a primeira vez está cometendo algum tipo de crime, se ela tem outras atenuantes, dificilmente ela é presa. Vai dar umas cestas básicas para alguma instituição e tá tudo Exato, lavar resolvido. umas privadas e tá tudo certo. Os próprios crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação, eles têm penas baixas, que Sim. são a grande maioria das práticas criminais realizadas na internet. Doutora Helena, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu disse que ia passar rápido. Passou mesmo. Voou. Foi muito bacana a gente conseguir tirar algumas dúvidas, saber mais sobre esse universo que é fascinante, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com ele. Espero que tenha contribuído aí para o pessoal que ouviu, que vai reouvir na reprise e depois no vídeo. E agradecer muito, Helena. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço a oportunidade, Alexandre, tanto que você me deu, assim como a Netix, como o Apsi Bloom. Um beijo para a Alessandra, para todo mundo do escritório. E obrigada pelo carinho que eu fui recebida, eu adorei. É o jeitinho simbora de fazer aqui na Rádio Conectados. Convite a todos, 3h30 da tarde eu volto com Ritmos do Brasil. Hoje vamos falar sobre frevo. E semana que vem no Simbora a gente recebe aqui a atriz, dançarina e muito mais, Rita Cadillac, que estará aqui onde está sentada aqui a doutora Helena. Semana que vem é ela, Rita Cadillac, estará aqui com a gente para a alegria de Guga Oliveira, que adentra os estúdios. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo-se embora. Você ouviu? Simbora! 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 Com Alexandre Nunes. E então, simbora? Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados.